São Paulo Futebol Clube. São Paulo Futebol Clube é um clube poliesportivo brasileiro da cidade de São Paulo, capital do estado homônimo. Foi fundado em 25 de janeiro de 1930, tendo interrompido suas atividades em maio de 1935, e as retomado em dezembro do mesmo ano. No futebol, é um dos clubes mais bem-sucedidos do Brasil, sendo que, dentre seus principais títulos, destacam-se 3 mundiais, recorde absoluto a nível nacional, 3 Copas Libertadores, recorde nacional compartilhado com Palmeiras, Santos e Grêmio, uma Copa Sul-Americana, 6 campeonatos brasileiros e 22 campeonatos paulistas. Quanto a títulos internacionais, o São Paulo, com 12 conquistas, é o terceiro clube da América do Sul com o maior número de troféus, ficando atrás somente de Boca Juniors e Independiente. No que diz respeito ao somatório de títulos oficiais de abrangência nacional e internacional de clubes brasileiros, em janeiro de 2021, o São Paulo figurava como o maior campeão do Brasil, com 18 conquistas. A agremiação também possui tradição em outros esportes que não o futebol, como no atletismo, no qual seu atleta na modalidade salto triplo, Ademar Ferreira da Silva, foi o primeiro bicampeão olímpico do país. Olimpíadas de Helsinki em 1952, em que superou o recorde mundial na modalidade, e Olimpíadas de Melbourne em 1956. Depois de Helsinki, Ademar superou pela segunda vez o recorde mundial na modalidade, nos Jogos Pan-Americanos do México em 1955. Esses recordes são representados pelas 2 estrelas douradas no escudo do clube. Nos rankings de âmbito nacional, o São Paulo figura em 8º lugar no ranking da CBF, que mede apenas o desempenho nos últimos 5 anos. Já pelas classificações da revista Placar e do jornal Folha de São Paulo, o clube figura em 4º e 3º, respectivamente. Entre as demais agremiações do mundo, o tricolor do Morumbi ocupa a 8ª colocação de acordo com a Folha de São Paulo. Nos rankings de âmbito internacional, o São Paulo aparece em 5º no ranking da Conmebol, que leva em conta apenas os resultados obtidos nas últimas 5 edições das competições organizadas pela entidade, e o 13º entre todos da América do Sul. Já para a IFES, órgão de estatística reconhecido pela FIFA e que produz anualmente um ranking de clubes, o tricolor paulista é o 44º melhor clube atualmente. A mesma IFES elegeu o São Paulo como o melhor time brasileiro da década de 2001 a 2010, e o segundo na América do Sul, atrás apenas do Boca Juniors, da Argentina. O São Paulo também é um dos 3 clubes do chamado G12 que nunca foram rebaixados para a segunda divisão no Campeonato Brasileiro. De acordo com estudos da Brand Finance, o São Paulo era o clube brasileiro com maior valor de mercado no ano de 2015, com 95 milhões de dólares, cerca de 296 milhões de reais, sendo o 43º entre os 50 primeiros colocados mundialmente. Já a empresa BDO Brasil apontou em 2018 que a marca do clube era a 4ª de maior valor no Brasil, ultrapassando R$1,1 bilhão, e ficando atrás de Palmeiras, R$1,5 bilhão, Corinthians, R$1,7 bilhão, e Flamengo, com R$1,9 bilhão. Em 25 de outubro de 2006, foi sancionada na cidade de São Paulo a Lei nº 14.229 de 11 de outubro do mesmo ano, cujo projeto de lei era de número 648 de 2005, na qual fica definido que no dia 16 de dezembro de cada ano será comemorado o Dia Tricolor, homenageando, dessa maneira, a data de refundação do clube. História. No dia 25 de janeiro de 1930 foi assinada a ata de fundação do São Paulo Futebol Clube, nascido da união entre a Associação Atlética das Palmeiras e uma grande parte dos jogadores e alguns membros da diretoria do Clube Atlético Paulistano, que resolveu fechar o departamento de futebol em 1929, ficando como data magna do clube o dia 25 de janeiro de 1930, dia e mês em que foi fundada a cidade de São Paulo. Conservando as tradições do passado, o uniforme da nova equipe estamparia as faixas vermelhas e pretas em homenagem aos 2 times fundadores. O São Paulo ainda herdaria o campo pertencente à Associação Atlética das Palmeiras, a chamada Chácara da Floresta,
razão pela qual essa fase, de 1930 a 1935, passou a ser conhecida, apenas recentemente de modo informal, como São Paulo da Floresta. Como conquistas, o tricolor paulista venceu o Campeonato Paulista de 1931 em seu segundo ano de existência e conseguiu sagrar-se vice em 1930, 1932, 1933 e 1934. Foi também vice-campeão do Torneio Rio-São Paulo de 1933. Portanto, o São Paulo FC, clube recém-fundado, estava no topo do futebol local. Um fato extraordinário, mas nem tanto se levadas em considerações suas origens vencedoras. O SPFC comprou, então, uma nova e suntuosa sede localizada na rua Conselheiro Crispiniano. O imóvel era um pequeno palácio conhecido como Trocadeiro, adquirido ao custo de 190 contos de réis. Essa dívida era grande para a época, porém o clube, detentor de um campo como o da Floresta e um quadro de jogadores que valia muito, não se deixava abalar. Entretanto, alguns dirigentes andavam descontentes com os rumos do futebol no país e resolveram fundir-se com o Clube de Regatas Tietê, acabando de vez com o departamento de futebol. Outro grupo, favorável à continuidade da esquadra liderados pelo Dr. Paulo Sampaio, foi à Justiça e em 23 de abril de 1935 impugnou o direito da diretoria fundir o tricolor com o Tietê sem que a opinião dos sócios fosse ouvida. Os sócios obtiveram ganho de causa mesmo após a defesa da diretoria, esta que não teve outra saída senão convocar uma Assembleia Geral. Porém, o artigo 2º dos Estatutos da Agremiação, à época, dizia que somente os sócios fundadores, considerados proprietários do clube e que somavam 200, poderiam compor a Assembleia. Como a maioria deles era ligado à diretoria, a fusão foi aprovada no dia 14 de maio de 1935. Nesse dia, debaixo de chuva, o departamento de futebol foi oficialmente extinto e desfiliado da APE. Com a fusão, a parte administrativa foi fundida ao Clube de Regatas Tietê, que incorporou todos os patrimônios físicos e que, em troca, quitaria os créditos do São Paulo e não poderia usar as cores, uniformes ou símbolos do mesmo. Surgia assim o Tietê São Paulo. Após a fusão com o CR Tietê, alguns antigos sócios do tricolor paulista, inconformados com tudo o que ocorrerá, decidiram restabelecer a equipe de futebol, surgindo assim, no dia 4 de junho de 1935, o Clube Atlético São Paulo. No dia 16 de dezembro de 1935 ressurgiria o São Paulo Futebol Clube, que depois de tantos empecilhos e ressurreições, ganhou a alcunha de Clube da Fé do jornalista Tomás Mazzoni. O São Paulo Futebol Clube recebeu o título de o mais querido, durante o período da ditadura Vargas, no qual eram proibidas as ostentações das bandeiras estaduais. Na ocasião da inauguração do estádio do Pacaembu, em 27 de abril de 1940, o tricolor paulista entrou ostentando o nome e as cores do time, que são as mesmas do estado de São Paulo. O estádio inteiro e os locutores de todas as rádios, revoltados com a censura, driblaram aplaudindo de pé o time que carrega até hoje as cores vermelho, branco e preto. No dia seguinte, o jornal A Gazeta Esportiva estampava em sua capa a manchete: o clube mais querido da cidade. Passado mais um tempo, o DEIP, Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda, promoveu um concurso público entre torcedores de todas as agremiações da época, com Corinthians e Palestra Itália sendo favoritos, pois possuíam as maiores torcidas. O vencedor acabou sendo o São Paulo com 5.523 votos, mais que a soma de votos dos seus dois principais concorrentes. Até hoje o slogan, o mais querido, figura entre os impressos de correspondência do clube. Mas foi somente em 1942 que tudo mudou para o São Paulo, com a negociação mais cara do futebol na época, Leônidas da Silva. Ele foi contratado para que o clube conquistasse seu segundo título paulista. E deu certo. Na reunião que definiria o calendário do Paulista de 1943 na sede da Federação Paulista, um dirigente do Corinthians disse que o encontro não era necessário, pois ao lançar uma moeda no ar,
o campeão seria definido. Se desse cara o campeão seria o Corinthians e se desse coroa, o Palmeiras, antigo Palestra Itália. Ao ser questionado sobre o São Paulo pelo representante tricolor, o dirigente respondeu que se a moeda parasse em pé o campeão seria o São Paulo, e ainda brincou, dizendo que se parasse no ar a campeã seria a Portuguesa. Realmente até aquele momento o tricolor era tratado como um time mediano que não rivalizava com os rivais supracitados. Dessa maneira se iniciou o campeonato, com o São Paulo disposto a quebrar a hegemonia de Corinthians e Palmeiras. Até que no último jogo, contra o Palmeiras, o São Paulo segura um empate sem gols e conquista o título no ano em que a moeda caiu em pé. Por conta dessa conquista, o então Grêmio São Paulino fez uma marcha à noite com um carro alegórico que continha uma moeda em pé somente para ir buscar a Taça dos Invictos no prédio da Gazeta Esportiva. A partir daí o tricolor do Morumbi faturou 5 títulos na década de 1940, com o Paulista de 1943, e os bicampeonatos de 1945, 46 e 1948, 49. Em 1950, o craque do clube, Leônidas, se aposentou. Junto a isso começou a tomar força um movimento para a construção de um estádio. Então a agremiação sanou suas dívidas e partiu em busca de um terreno para a construção. No terreno da área do que é hoje o bairro do Jardim Leonor, na região do Morumbi, a pedra fundamental foi lançada e em 1953 teve início a construção do estádio, com o futebol sendo relegado a segundo plano. Mesmo assim, o clube conseguiu os paulistas de 1953 e 57. Em 1958, o clube fez uma campanha de busca de sócio pelo interior. Em 1960 o estádio Cícero Pompeu de Toledo foi parcialmente inaugurado, de modo a aumentar a arrecadação do clube. Com todos os esforços sendo desviados para o estádio ainda inacabado, a equipe de futebol ficou o período entre 1957 e 1970 sem conquistar títulos oficiais. Somente após a inauguração total, em 1970, é que vieram os títulos com os paulistas de 1970, 1971 e 1975 e o inédito Campeonato Brasileiro de 1977. Houve ainda os vice-campeonatos dos brasileiros de 1971, 1973 e da Libertadores de 1974. A década de 1980 se inicia com o bicampeonato paulista de 1980 a 1981. Em 1984 o time forma os chamados Menudos do Morumbi, com a liderança do técnico Cilinho, em alusão à banda porto-riquenha Menudo, com vários jogadores vindos da base, entre eles Milha. Com esse time conquista-se o bicampeonato brasileiro em 1986 e os paulistas de 1985 e 87. Já sem os Menudos, o clube ganha o paulista de 1989. Em 1990 o São Paulo começa mal e coube a Tele Santana recuperar o time. Já em 1991 o time vence o Paulista e o tricampeonato brasileiro. Logo após, conquista o bicampeonato da Copa Libertadores da América em 1992 e 1993 e o bicampeonato da Copa Intercontinental, antiga concorrência máxima de clubes, também em 1992 e 1993. O São Paulo levou ainda o Paulista de 1992, a Supercopa Libertadores de 1993, as Recopas Sul-Americanas de 1993 e 1994, a Copa Conmebol de 1994, a Copa Master da Conmebol de 1996 e o Paulista de 1998. Em 1990 o São Paulo começa mal e coube a Tele Santana recuperar o time. Já em 1991 o time vence o Paulista e o tricampeonato brasileiro. Logo após, conquista o bicampeonato da Copa Libertadores da América em 1992 e 1993 e o bicampeonato da Copa Intercontinental, antiga concorrência máxima de clubes, também em 1992 e 1993. O São Paulo levou ainda o Paulista de 1992, a Supercopa Libertadores de 1993,
as Recopas Sul-Americanas de 1993 e 1994, a Copa Conmebol de 1994, a Copa Master da Conmebol de 1996 e o Paulista de 1998.